A mente em ação é pensamento e o pensamento é criativo. Hoje os homens pensam como jamais pensaram antes. Portanto, vivemos uma era criativa e o mundo tem concedido aos pensadores os melhores prêmios. A matéria é impotente, passiva, inerte. A mente é força, energia, poder. A mente molda e controla a matéria. Todas as formas que a matéria assume são meras expressões de algum pensamento pré-existente. Mas o pensamento não produz transformações mágicas, obedece a leis naturais. Desencadeia forças naturais, libera energias naturais, manifesta-se na nossa conduta e nas nossas ações que, por sua vez, tem efeito sobre os nossos amigos e conhecidos, e finalmente sobre todo o nosso ambiente. Você pode produzir pensamentos e, como os pensamentos são criativos, você pode criar para si tudo o que quiser. Pelo menos 90% da nossa vida mental se passa no inconsciente. Portanto, quem não se serve desse poder mental vive em limites muito estreitos. O inconsciente pode resolver todos os nossos problemas, e resolverá se soubermos direcioná-los. Os processos inconscientes estão sempre em ação. A única pergunta é se queremos ser simples receptores passivos dessa atividade ou se queremos dirigir conscientemente a ação. Pretendemos prever o objetivo a ser alcançado, os perigos a serem evitados ou simplesmente nos deixar levar pela corrente. Já aprendemos que a mente permeia todas as partes do corpo físico e é sempre capaz de ser dirigida ou afetada pela autoridade decorrente do objetivo ou da porção mais dominante da mente. A mente, que permeia o corpo, é principalmente o resultado da hereditariedade que, por sua vez, é simplesmente o resultado de todos os ambientes de todas as gerações passadas sobre as forças vitais, receptivas e em perpétuo momento. Compreender esse fato nos possibilitará usarmos a nossa autoridade quando descobrimos a manifestação de algum traço de caráter indesejável. Podemos usar conscientemente todas as características desejáveis que nos foram concedidas, bem como reprimir e negar permissão para que as indesejáveis se manifestem. Mais uma vez, essa mente que permeou nosso corpo físico não é apenas o resultado de tendências hereditárias, mas é o resultado do lar, do trabalho, do ambiente social onde recebemos incontáveis impressões, ideias, preconceitos e pensamentos semelhantes. Boa parte de tudo isso nós recebemos dos outros, resultado de opiniões, sugestões ou declarações. Boa parte resulta do nosso próprio pensamento, porém praticamente tudo foi aceito, quase sem análise ou avaliação. Se a ideia parece plausível, o consciente a recebia, passava para o inconsciente, onde era assimilada pelo sistema simpático que a transmitia para ser incorporada ao nosso corpo físico. A palavra se fez carne. E é assim que nos criamos e recriamos sem cessar. Hoje somos o resultado dos nossos pensamentos passados e no futuro seremos o que pensarmos hoje. A lei da atração não nos traz o que gostaríamos ou desejávamos ter, nem o que os outros têm, mas nos traz o que criamos através dos nossos processos de pensamentos, conscientes ou inconscientes. É pena que muitos de nós estejamos criando tudo isso inconscientemente. Se algum de nós estiver construindo casa própria, precisará ter cuidado com o projeto, estudar todos os detalhes, observar o material e selecionar o melhor. E, no entanto, somos descuidados quando se trata de construir a nossa casa mental, infinitamente mais importante do que qualquer casa física, pois tudo que entra nas nossas vidas depende do tipo de material que entrar na construção da nossa casa mental. Qual é o tipo desse material? Já vimos que ele é o resultado das impressões que acumulamos no passado e armazenamos no inconsciente. Se as impressões forem de medo, aflição, preocupação ou ansiedade, se forem desanimadoras, negativas ou hesitantes, então a textura do tecido que urdimos hoje será do mesmo tecido negativo. Em vez de valioso, será mofado e podre e nos trará apenas mais labuta, preocupação e ansiedade. Estaremos permanentemente ocupados em tentar remendá-lo e fazer com que, pelo menos, pareça delicado. Porém, se só tivermos armazenado pensamentos corajosos, se tivermos sido otimistas, positivos, descartando de imediato todo pensamento negativo, se tivermos nos recusados a nos relacionar, associar ou identificar com tais pensamentos negativos, então qual será o resultado? O nosso tecido mental será da melhor espécie. Podemos urdir qualquer tipo de tecido que quisermos. Podemos usar as cores que desejamos, sabendo que a textura é firme, que o tecido é sólido, que não desbotará e não precisamos ter medo nem ansiedade quanto ao futuro. Não há o que encobrir, não há remendos a ocultar. Esses fatos são psicológicos, não há teoria nem conjecturas sobre esse processo do pensamento. Não há segredo a respeito deles, na verdade são tão claros que todos podem compreendê-los. O essencial é fazer uma faxina mental. Fazer essa faxina todos os dias e manter a casa limpa. A limpeza mental, moral e física é absolutamente indispensável se quisermos progredir.